Bom dia. Bom dia. Estou feliz estar aqui pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a pregação. I'd like to begin with you by reading from Romans chapter 1. Gostaria de começar lendo do capítulo 1 da carta aos Romanos. And the text is Romans 1 verses 16 to 20. O texto são os versículos 16 até 20. Teremos o capítulo inteiro, lembrando que o texto são os versículos 16 até 20. Assim diz a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, e cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Lembrando os versículos 16 até 20 é o texto. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E se encerra o texto da pregação. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro,
contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Beloved congregation of the Lord Jesus, Amada congregação do Senhor Jesus, the world surrounding us is hostile to the Christian faith. o mundo ao nosso redor é inimigo da fé cristã. It's hardly surprising. E isso não é uma surpresa para nós. I'm not sure how it is here in Brazil, but in North America, the anthem of many is tolerance. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas na América do Norte, o lema de muitos é tolerância. A popular singer tells us that we are all born this way. Cantor popular, ele diz que todos nós nascemos desse jeito. And for anyone to say otherwise is just wrong. E para qualquer pessoa dizer outra coisa é completamente errado. Our society is fine with spirituality Nossa sociedade até aceita a espiritualidade. and fine with God, E até aceita falar de Deus. so long as He is not intolerant, Desde que este Deus não seja intolerante. as long as He accepts everyone Desde que Deus aceite todo mundo. and loves everyone unconditionally. Desde que Ele ame todo mundo de uma forma incondicional. The world is fine with God as long as He doesn't make any O demands. mundo até aceita um Deus que não cobra nada de ninguém. Demands for people to acknowledge their sin, Um Deus que não exige que as pessoas estejam reconhecendo os seus pecados. to repent and to change their E um ways. Deus que não exige que as pessoas devem se arrepender e mudar dos seus caminhos. The only thing our world will not tolerate is intolerance. A única coisa que nosso mundo não quer tolerar é a intolerância. The only thing that must be judged is judgmentalness. A única coisa que o mundo quer julgar é o espírito de julgar as coisas. The only thing that is wrong is saying someone or something else is A wrong. única coisa errada é dizer que alguém ou algo é errado. This is the world to which we're called today to bear witness. E neste mundo, Deus nos chama hoje a sermos testemunhas. This is the world in which we have been placed by the hand of our Father in His providence. É neste mundo que Deus nos colocou pela sua mão de providência. We're called to shine the light of God's Word into this darkness. Deus nos chama a colocarmos e direcionarmos a luz da palavra de Deus nestas trevas. And God's Word gives us direction as we go about our calling. E quando nós estamos cumprindo esta vocação, a palavra de Deus nos ensina como fazer assim. God's Word gives us the calling to always be ready to speak about the hope we have in Christ. A palavra de Deus nos chama a sempre estarmos preparados e prontos para testemunharmos da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Then He tells us also exactly how to pursue that calling. E também a palavra de Deus nos ensina como cumprirmos esta vocação. His Word gives us concrete direction. A palavra de Deus nos dá instruções concretas. And that's what's happening in our text. É isso que está acontecendo em nosso texto. We're at the beginning of Romans. Estamos no início da carta aos Romanos. And after his introductory words, Paul wrote of how he wished to visit Rome. E depois das suas palavras introdutórias, Paulo fala sobre seu desejo de visitar Roma. He had never been there before. Ele nunca tinha visitado esta cidade. He may not have personally known many or even any of the people he was writing to. É bem provável que ele não conhecia a maioria, ou talvez nem conhecia ninguém das pessoas que estavam recebendo esta carta.
Yet he wished he could go there and bring the word of God through preaching. Mas ele tinha um desejo de ir até Roma e trazer, levar a palavra de Deus pela pregação. He says, what I really want to do is preach to you. Ele diz, o que eu quero fazer verdadeiramente é pregar a vocês. But this letter will have to do. Mas esta carta vai ter que passar. And we can see in that the high premium that the Apostle Paul put on preaching. Nós vemos aqui como o apóstolo Paulo valorizava a pregação. Preaching the gospel is the calling he had received. Pregar o evangelho é a vocação que ele recebeu. Preaching to both Jews and Gentiles. Pregar a judeus e gentios. Why is the gospel so valuable? Agora, por que o evangelho é tão valioso, tem tanto valor? Why is it so necessary? Por que o evangelho é tão necessário? And those are questions we need to consider today as Nós well. devemos hoje também considerar essas questões. Why should we be passionate about sharing the gospel with everyone we can? Porque nós devemos ter uma paixão para compartilharmos o evangelho com todas as pessoas possíveis. And so in this passage we'll see how the good news is so good Então nós vamos ver no nosso texto como as boas novas são tão boas. and so worth sharing Então vale a pena mesmo de compartilhar essas boas obras. because the bad news is so bad. Nós vamos ver isso porque as notícias más, as más notícias são tão más. So we'll consider first of all the righteousness of God Então vamos considerar em primeiro lugar a justiça de Deus and the wrath of God. e a ira de Deus. In this passage and the one before it, one thought leads right into another. Nesse trecho e também no trecho que antecede, pensamento leva a outro pensamento. Verse 15 says that Paul was eager to preach the gospel in Rome. No verso 15 diz que Paulo está ansioso, desejando anunciar o evangelho em Roma. Why? Por quê? Part of it is his obligation and calling by God. Em parte é por causa de ele ter uma obrigação, uma vocação de Deus. But verse 16 goes on to speak of a different reason. Mas o verso 16 continua para falar sobre uma outra razão também. It is because he is not ashamed of the gospel. É porque ele não está com vergonha, ele não se envergonha do evangelho. Why is he not ashamed of the gospel? Por que ele não se envergonha do evangelho? Because it is the power of God for salvation. Porque o poder de Deus para a salvação. Why is it the power of God for salvation? Por que é o poder de Deus para a salvação? Because in it the righteousness of God is revealed. Porque no evangelho nele a justiça de Deus se revela. Do you see how one thought leads to another here? Você vê como pensamento leva a outro pensamento aqui. It's a very logical progression. É uma progressão bem lógica. But now let's back up and take a closer look at each of these components. Agora vamos voltar e olhar mais cuidadosamente em cada componente aqui. He says that he's not ashamed of the gospel. Ele diz que ele não se envergonha do evangelho. Well, what is the gospel? O que é o evangelho? Well, that's what Romans is all about. Bom, o livro de Romanos trata sobre essa questão. The gospel is the good news of Jesus Christ. O evangelho é as boas novas de Jesus Cristo. Remember, the word gospel means good news. Lembra-se que a palavra evangelho significa boas novas. It's popular today to speak about living the gospel É muito popular hoje em dia se falar sobre viver o evangelho. or being the gospel or Ou something like that. ser o evangelho ou alguma coisa parecida. But the gospel is not about what you do. Mas o evangelho não tem nada a ver com aquilo que você faz. The gospel is not a message or news about something you have done O evangelho não é uma mensagem, não são notícias sobre aquilo que você tenha feito or something you must do. ou algo que você tem que fazer. Rather, the gospel is about what God has done for you in Christ. Mas o evangelho trata daquilo que Deus tem feito por você em Cristo. It is a message about God's grace, É uma mensagem que fala sobre a graça de Deus. about His doing for you the very opposite of what you deserve. É uma mensagem que fala sobre Ele fazendo para você e por você aquilo que você de fato merece o contrário, mas Ele faz aquilo que você não merece. You deserve the wages of sin, Nós merecemos o salário do pecado, eternal judgment, condemnation. juízo eterno, condenação eterna. But in Christ you receive the free gift of eternal life. Mas em Cristo nós recebemos o oposto disso, nós recebemos a dádiva gratuita e livre da vida eterna. Paul is not ashamed of that good news. Paulo não se envergonha destas boas novas. And when he says that, we should be aware that he's affirming the opposite. E quando ele diz isso, nós devemos
pensa dele aqui que ele está afirmando o contrário. What is the opposite of being ashamed? O que é o oposto de ficar envergonhado? It is to rejoice and exult and delight in something. É de se regozijar, de exultar, de se deleitar em alguma coisa. So Paul holds forth the gospel with the most positive attitude towards it that you can imagine. Então, Paulo, ele fala sobre o Evangelho da forma mais positiva que nós possamos imaginar. He's not proud of it. Ele não está com orgulho do Evangelho. How can someone be proud of the gospel when the gospel is not about you or your accomplishments? Como podemos ficar com orgulho sobre o Evangelho se o Evangelho não trata sobre nós ou sobre aquilo que nós temos feito? He's not proud, rather Paul delights in the good news of salvation. Ele não está orgulhoso, mas ele se deleita das boas novas da salvação. And he gets great joy from it. Ele tem muita alegria profunda nisso. And that should give us reason to stop and consider too. E isso deve nos fazer parar e refletir. Because you might say, I'm not ashamed of the gospel either. Porque você pode dizer a mesma coisa. Eu também não me envergonho do Evangelho. I'm not ashamed to be a Christian. Eu não me envergonho de ser cristão. I'm not ashamed of Christ. Eu não me envergonho de Cristo. And that would be well and good. E seria ótimo isso. But where does that leave you? Mas isso deixa você onde? Can you affirm the very opposite? Você pode afirmar o oposto de tudo isso? Can you say the gospel is my greatest joy and pleasure? Você pode dizer que o Evangelho é a sua maior alegria e prazer? I love and treasure the gospel like nothing else. Eu amo o Evangelho como nenhuma outra coisa. É meu tesouro acima de todos os tesouros. Hearing the gospel and reflecting on it gives me delight. Ouvir o Evangelho, refletir e meditar no Evangelho me traz muito deleite. There's nothing I love more than coming to church on the Lord's Day. Não tem coisa melhor para mim do que comungar e estar reunido com a igreja no dia do Senhor. And hearing the good news of what Christ has done for me. Ouvir as boas novas daquilo que Cristo tem feito por mim. Loved ones, can you say that? Amados, você pode dizer isso? That was Paul's confession and it should be ours too. Isto foi a confissão de Paulo e deve ser a nossa confissão também. And Paul goes on to say why. E Paulo continua para dizer por quê? Because it is the power of God unto salvation. Porque é o poder de Deus para a salvação. The gospel is the means by which people are saved. O Evangelho é o meio pelo qual pessoas são salvas. Saved from what? Salvos de quê? That's always an important question. Isso sempre é uma pergunta, uma questão importante. What does the gospel save us from? O Evangelho nos salva de quê? And the answer is ultimately the wrath of God upon sin in the present and into eternity. E de fato, no fundo, a resposta é que nós somos salvos da ira de Deus sobre o pecado no presente e também para toda a eternidade. And Paul expands on that later in verses 18 to 20, and we'll get to that in a few E minutes. Paulo vai falar em mais detalhes sobre isso nos versos 18 em diante, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. But for now, consider that the gospel not only saves us from something, Mas neste momento vamos considerar o seguinte, que o Evangelho não somente nos salva de alguma coisa, it also saves us to something. mas o Evangelho também nos salva para alguma coisa. Through the gospel of Christ, we are saved to a state of blessedness. Por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos para um estado de sermos abençoados. In that state, we experience fellowship with our God. Neste estado nós experimentamos comunhão com o nosso Deus. We're brought into His family. Ele nos faz parte da sua família. In that state of blessedness, we know the love of God that has been poured into our hearts by the Holy Spirit. Então, neste estado de bem-aventurança, de sermos abençoados, nós conhecemos o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. In that state of blessedness to which we are saved, Neste estado de sermos abençoados, para o qual nós somos salvos, we know that we have everlasting life. nós sabemos que nós temos a vida eterna. We will dwell with God forever in perfect harmony and peace. Nós habitaremos para todos sempre com Deus em perfeita harmonia e paz. The gospel is like God's arm that makes all of this happen for O us. Evangelho é como o braço de Deus que efetua, que opera tudo isso em nosso favor. And it is such, says Paul, for all who believe. E Paulo diz que isto é assim para todo aquele que crê.
To the Jew first and then to the Gentile. Para o judeu primeiro e também para o grego. The salvation described here is not for everyone. A salvação aqui descrita não é para todo mundo. It is not for every single person on the face of this earth. Não é para cada pessoa na face da terra. It is only for those who believe, É somente para aqueles que creem, for those who have faith. para aqueles que têm a fé. It doesn't matter what your ethnic background is. Não importa qual é o seu padrão de fundo étnico, What does matter is faith. mas o que importa é a fé. Let's be clear about what faith is in this context. Agora devemos deixar claro o que é a fé neste contexto. Here in Romans, faith is resting and trusting in Christ's finished work on our behalf. Aqui em Romanos, fé é descansar e confiar na obra completa de Cristo em nosso favor. This is the context of justification, Neste contexto, no contexto de justificação, of being declared right with God, sendo declarados justos, reconciliados com Deus, only on account of what Christ has done. só por causa daquilo que Cristo tem feito. And in that context, the work of faith is receptive and passive. E neste contexto, a obra da fé é uma obra receptiva e passiva. In other words, faith here is receiving what someone else has done for you. Então, fé aqui é receber algo que uma outra pessoa fez em seu lugar. So we can't begin to think here that there's anything here about human works, Então, nós nem podemos começar a pensar que tem alguma coisa aqui que tem a ver com as obras humanas. or about the fruit of faith, Ou nem o fruto da fé está em foco aqui. or about the works of faith and sanctification, Nem as obras da fé na santificação. living the Christian life. Vivendo a vida cristã. All of those things are out of view here. Todas essas coisas não entram aqui neste contexto. Those things are important, but they're not being considered here by Paul. São coisas importantes, mas Paulo não está considerando essas coisas aqui neste contexto. The focus is on faith relying firmly and only on O Christ. foco aqui está na fé que confia e depende de forma firme e integral somente de Cristo. How can you be saved? Como posso ser salvo? By trusting solely in what Christ has done for you. Confiando somente naquilo que Cristo tem feito comigo. By resting in Christ alone, Descansando em Cristo somente. and all His merits and all His sacrifice offered for you. Descansando em todos os merecimentos dele, todos os sacrifícios que ele fez em nosso favor. That's the message that we each need to believe for ourselves. É esta mensagem que cada de nós temos que crer individualmente. And that's also the message we need to pass on to those around us who are dead in sin and lost. É esta mensagem que nós todos temos que repassar a pessoas que estão ao nosso redor, que estão mortas em seus pecados, que estão perdidas. The gospel is not about a lifestyle. O Evangelho não trata de estilo de vida. The good news is not do more and try harder. As boas novas não é faça mais e se esforce mais. The gospel is a message about what someone else has done for you. O Evangelho é uma mensagem que fala sobre algo que uma outra pessoa fez em nosso favor. And that message just needs to be accepted as often as you hear it. E esta mensagem simplesmente precisamos receber cada vez que nós a ouvimos. Why is the gospel the power of God unto salvation? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Well, that question gets answered in verse 17. Esta pergunta é respondida no verso 17. Because in it the righteousness of God is revealed. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela. Now, what is the righteousness of God here? O que é a justiça de Deus aqui? This term has an Old Testament background. Esse termo tem pano de fundo no Antigo Testamento. It's often used to refer to salvation. E muitas vezes é usado para se referir à salvação. This is a righteousness that comes from God, É uma justiça que vem de Deus. that avails before God. E é uma justiça que é uma justiça aceitável diante dele. This righteousness means our right standing with God. Esta justiça fala sobre nosso estado de sermos sem culpa nenhuma diante de Deus. Because of everything Christ has done for us. Por causa de tudo que Cristo tem feito por nós.
both in his life and in his death. tanto na sua vida quanto na sua morte. And all of that is by faith, from first to E last. tudo isto é pela fé, do início até o fim. And Paul appeals to Habakkuk chapter 2, verse 4 to support that. Paulo, ele faz referência a Abacuque 2, verso 4, para realmente fundamentar as suas palavras. The righteous will live by faith. O justo viverá pela sua fé. What Paul is saying, O que Paulo está dizendo, what the Holy Spirit is saying through him, o que o Espírito Santo está falando por meio de Paulo, is that you can only be right with God through faith. é que somente por meio da fé, pela fé, que você pode chegar ao ponto de estar justo diante de Deus. I'm sure you've heard of the solas of the Reformation. Com certeza você já ouviu falar das solas da reforma. There's sola gratia, Tem sola gratia, by grace alone. pela graça somente. There's sola scriptura, Tem sola escritura, by scripture alone. pelas escrituras somente. There's solo Christo, Tem solo Cristo, in Christ alone. em Cristo somente. Well, verse 17 is telling us that salvation is sola fide, Agora no verso 17 está dizendo que a salvação é sola fide, by faith alone. pela fé somente. The only way to receive Christ's benefits is through trusting His work for you. A única forma, o único meio de nós recebermos os benefícios de Cristo é por meio de nós confiarmos totalmente na obra que Ele fez em nosso favor. You can't add to that or take away from it. Nem podemos acrescentar nem diminuir isto. When you try to add your own works to faith in what Christ has done for your salvation, Quando nós tentamos acrescentar as nossas próprias obras à fé naquilo que Cristo fez para a nossa salvação, you automatically nullify Christ's work. então automaticamente nós vamos nulificar a obra de Cristo. If you think to yourself, Se nós pensamos em nós mesmos, well, part of it depends on me and my uma obedience. parte depende de mim, da minha obediência. Part of it depends on my measuring up for God. Uma parte depende de eu alcançar o padrão que Deus exige de mim. If you think that, Se você pensa assim, you are either in danger of losing Christ ou você está correndo o perigo de perder Cristo, or you have already lost ou Him. você já perdeu Cristo. Denying or minimizing sola fide is dangerous in the extreme. Negar ou menosprezar sola fide é perigosíssimo. Your salvation is at stake with this. De fato, o que está em jogo é sua própria salvação. Sola fide, by faith alone, brothers and sisters. Sola fide pela fé somente, irmãos e irmãs. And that's one of the great biblical truths being taught here in this passage. Isso é uma das grandes verdades bíblicas que está sendo ensinada neste texto aqui. So the only way to have the gospel as good news for you personally is through faith. Então, a única forma de nós termos o Evangelho como boas notícias para nós, pessoalmente, é pela fé. But now, why is that good news so good? Agora, por que essas boas notícias, essas boas novas são tão boas? Well, Paul begins to answer that in verses 18 to 20. Paulo começa a responder essa pergunta nos versos 18 até 20. Here he outlines the sinful human condition apart from E Christ. aqui ele vai desenhando, descrevendo a condição humana pecaminosa à parte de Cristo. What's really happening when someone doesn't believe the gospel message? O que está acontecendo quando alguém não crê na mensagem do Evangelho? The crucial thing is right at the front of verse 18. Agora, a coisa crucial nós achamos no início do verso 18. The wrath of God. A ira de Deus. These four words are some of the most offensive in the entire Bible. A ira de Deus, essas quatro palavras, são umas das palavras mais ofensivas na Bíblia inteira. They're offensive to unbelievers São palavras ofensivas para o descrente. and to false Christians. São palavras ofensivas para os falsos cristãos. These words speak of a God who does not look like Santa Claus. Essas palavras falam sobre um Deus que não parece em nada com Papai Noel. Instead, these words tell us that God is holy Essas palavras nos ensinam que Deus é santo. and He is just. Deus é justo. And He has an utter revulsion for sin and sinners. E Deus ele abomina totalmente o pecado e pecadores.
God's wrath is the response of His justice to human sinfulness. A ira de Deus é a resposta da justiça dele à pecaminosidade humana. Because of the deceitfulness of sin, it's hard for us to get a handle on how God regards sin. Agora, por causa do engano do pecado, é difícil para nós entendermos bem como Deus ele veio pecar. Even on our best days, we have mixed feelings and ideas about sin. Mesmo nos melhores momentos das nossas vidas, nós temos pensamentos e conceitos meio misturados e equivocados sobre o pecado. Because of the remnants of our sinful nature, we're still inclined to coddle our Por sins. causa dos resquícios da nossa natureza humana, nossa natureza caída e velha, nós temos a tendência como se chama? De ainda abraçar, ficar abraçando e protegendo nossos pecados prediletos. And sometimes even to love them. E às vezes até nós ficamos amando nossos pecados. But God takes a much different view. Mas Deus, ele vê as coisas de uma forma bastante diferente. He is holy. Deus é santo. His character and being define what is good and perfect. Seu caráter, seu ser definem o que é bom, o que é perfeito. The world and everything in it, including us, belongs to Him. O mundo e tudo que o mundo contém, incluindo nós, pertence a Ele. Every living creature owes obedience to God. Toda criatura vivente deve obediência a Deus. And when those creatures fail, E quando essas criaturas não estão dando essa obediência, God does not turn a blind eye. Deus não vai olhar para o canto, His honor has been attacked. porque sua honra foi violada, His will has been undermined. sua vontade foi minada. God's justice requires that He punishes sin, E a justiça de Deus exige que Ele castigue o pecado that He expresses His wrath towards sin and sinners. e exige que Ele esteja expressando sua ira contra o pecado e os pecadores. And Paul says that this wrath is revealed from heaven against the godlessness and wickedness of men. E Paulo diz que esta ira se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. It is revealed in the preaching of the law of God. É revelada na pregação da lei de Deus. The law is designed to expose human sinfulness. A lei foi desenhada para expor a pecaminosidade humana. God's wrath is revealed against godlessness. A ira de Deus se revela contra a impiedade. And that's not really speaking about atheism or agnosticism. Aqui não se fala contra o ateísmo e agnosticismo, This is really about wrong belief or idolatry. mas aqui está em foco a crença errada, a idolatria. People don't worship the true God alone. As pessoas não estão adorando somente o verdadeiro Deus. And worship Him as He has revealed Himself in E Scripture. também elas não estão servindo e adorando a Ele conforme a sua revelação nas Escrituras. Instead, they invent their own gods. Antes, eles estão inventando seus próprios deuses. Gods that are comfortable and to their own liking. Deuses bem confortáveis para as suas vidas. Deuses que estão seguindo, que estão conforme os seus próprios desejos. Now, some of these gods are not automatically recognizable as gods. Agora, alguns desses deuses não são logo reconhecíveis como deuses. Think of things like money and sex, Podemos pensar sobre dinheiro e sexo, food and substances, dinheiro e substâncias químicas, drugs and alcohol, drogas e álcool, por exemplo, or power. o poder. But look carefully, and the worship is there. Mas olhe com cuidado e você vai ver a adoração nessas coisas. If it looks like a god, Se parece com Deus, and people treat it like a se god, pessoas tratam aquela coisa como Deus, then guess what? então adivinhe, It's a god with a small g, a false god, é Deus com D minúsculo, Deus falso. and that's idolatry. Isso é idolatria. Wickedness is the other thing that God is revealing His wrath against. Perversão é a outra coisa contra a qual Deus revela sua ira. And that's just the breaking of every law that God has made. E isso, perversão, é simplesmente quebrar toda a lei que Deus já fez. Human beings choose to set up their own standards and they ignore O God. ser humano, ele inventa seus próprios padrões morais e eles ignoram aquilo que Deus tem falado.
In North America, people get really excited about the killing of seals, baby Na seals. América do Norte, as pessoas eles ficam muito chateados quando eles estão matando pequenas focas, pequenos bichos, Or dogs, ou cachorros, or horses. ou cavalos. There's more and more people getting upset about the eating of horse meat in North Na America. América do Norte tem mais pessoas que estão ficando aborrecidas porque pessoas estão comendo a carne de cavalos. Because it's so cruel to the Isso horses. é cruel para os cavalos. But meanwhile, people could not care anything about the killing of unborn children. Mas ao mesmo tempo as pessoas nem estão aí quando as pessoas estão matando crianças no útero. That's just one example. Isso é só um exemplo. And there are many more out there. E tem muitos mais exemplos por aí. And this flagrant rebellion against God and His law is being noticed in heaven. E esta rebeldia profunda e brava contra Deus e contra sua lei está sendo percebida e notada lá no céu. And it is the occasion for the revelation of God's wrath. E isto é a ocasião para a revelação da ira de Deus. And what aggravates the situation is the fact that people sin against what they know. E o que fica agravando a situação é que as pessoas estão pecando contra aquilo que eles já estão sabendo. Sometimes there's been this thought that unbelievers are just unbelievers and act like unbelievers. Às vezes tem o pensamento seguinte, que incrédulos são incrédulos e estão se comportando como incrédulos. Because they have a lack of knowledge. Eles não têm conhecimento suficiente. They just haven't been told. Ninguém falou nada a eles. And if we would only tell it to them and explain it really well, then they would for sure believe the gospel. Se então somente nós falássemos com eles, explicando e dando conhecimento, então com certeza eles iriam aceitar o Evangelho. But that's not what Paul says here in Romans 1 verse 18. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 1,18. He says that unbelievers suppress the truth by their wickedness. Ele diz que os ímpios estão estão colocando para baixo a verdade pela injustiça. They have truth about God. Eles têm verdade acerca de Deus. Important things about God have been clearly revealed to them. Coisas importantíssimas acerca de Deus têm sido reveladas claramente a eles. What are those things? Quais são essas coisas? Ever since creation, Paul says, Desde a criação diz Paulo, people have been able to see clearly qualities of God. pessoas claramente podem reconhecer qualidades de Deus. Qualities such as His eternal power and divine nature. Atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, sua natureza divina. Now these qualities are invisible. Esses atributos são invisíveis. They can't be seen with your physical Quer eyes. dizer que nós não podemos ver com nossos olhos físicos, But they can be seen or apprehended with the mind. mas podem ser entendidos ou conhecidos pela mente. People can perceive them. Pessoas podem sim perceber esses atributos. In their heart of hearts, they know these things about God. No fundo do seu coração, eles sabem que essas coisas são verdadeiras acerca de Deus. They know that He is far more powerful than they are. Eles sabem que Deus é muito mais poderoso do que eles. Deep down, all unbelievers know the truth that God is a just judge. No fundo, todos os incrédulos sabem a verdade de que Deus é um juiz justo. As it says further in chapter 1, Como diz mais tarde no capítulo 1, they know His righteous decree eles conhecem seus decretos, seus justos decretos. that people who disobey Him deserve death. E pessoas que desobedecem a Ele são passíveis de morte. Unbelievers know these truths about God. Os incrédulos conhecem estas verdades acerca de Deus. All of them know it because it has been revealed. E todos eles estão sabendo essas verdades porque têm sido reveladas. In theology, we often speak here about the sense of divinity, Na teologia, muitas vezes nós falamos aqui sobre o senso da divinidade, or the seed of religion. ou a semente da religião. All people know that there is a God who is there. Todos os seres humanos sabem que tem um Deus que existe. They know there is a God who will judge them for their E wickedness. eles sabem que tem um Deus que vai julgá-los por causa da sua perversidade, a perversidade deles. But what do they do with that truth? O que eles fazem com essas verdades?
Paul says that they suppress it. Paulo diz que eles detêm essa verdade, eles colocam para baixo. They push it down. Eles colocam para baixo, reprimindo-a. They will not acknowledge it. Eles não querem reconhecer, They will not speak of eles it. não querem falar sobre essa verdade, They try not to think about eles it. nem querem pensar sobre essa verdade. It's like the person who plugs his É ears como a pessoa que está com seus ouvidos. and says, I can't hear you, I can't hear you, Eles não conseguem ouvir nada, não conseguem ouvir nada. when you know full well that they still can. Mas você sabe muito bem que ele pode ouvir você. That's what the unbeliever does. Assim faz o incrédulo. Deep in their hearts, they have heard No fundo do seu coração, eles já ouviram. and they know the truth. Eles sabem a verdade. Now, that doesn't mean they know all the details of the Christian faith. Agora, isso não significa que eles estejam conhecendo todos os detalhes da fé cristã. That doesn't mean that they know a lot about God. Nem significa que eles conhecem muitas coisas acerca de Deus. It certainly doesn't mean that they know Christ or the E gospel. certamente não significa que eles conheçam Cristo e o Evangelho. But what it does mean is that deep inside, God has not left himself without a witness. Mas o que significa sim é que no fundo dos seus corações, Deus não se deixou sem uma testemunha. A witness to accuse them. Uma testemunha que está acusando esses incrédulos. And there's not only what's inside, but also what's outside. Então, tem somente aquilo que está por dentro, mas também tem aquilo que está lá fora. You can think of Psalm 19, Podemos pensar no Salmo 19, where all creation gives testimony to God's power and majesty. onde toda a criação está testemunhando e testificando do poder e da majestade de Deus. God has given all people some degree of revelation about himself. Deus tem dado a todas as pessoas alguma revelação acerca dele mesmo. The design and the result of that is that they are without E excuse. o desenho, o propósito disso e o resultado disso é que eles são indesculpáveis. Literally, Paul says that they are without an apologetic. Literalmente, Paulo diz aqui que eles ficam sem apologética nenhuma. Apologetics refers to the defense of the Christian faith. Apologética é uma referência à defesa da fé cristã. Apologetics is about giving a reason for the hope that you have. Apologética trata de dar uma razão pela esperança que temos em nós. It's about providing a solid case for why you believe what you do. A apologética proporciona uma explicação sólida que explica por que nós cremos aquilo que nós cremos. The Christians have such a case to make. Os cristãos podem fazer uma tal apologia. The Bible gives us such a case. A Bíblia nos dá tudo que nós precisamos para fazer uma tal apologia. The Bible gives us many solid reasons why we should believe and why we should put our trust in A Christ. Bíblia nos dá muitas razões bem sólidas para explicar por que nós devemos crer, por que nós devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo. For example, Paul in Acts 17, Por exemplo, Paulo em Atos 17, he says that in God we live and move and have our being. ele diz que em Deus nós vivemos e nos movemos e existimos. In Colossians 1, he says that in Christ all things hold together. E em Colossenses capítulo 1, ele diz que em Cristo todas as coisas são sustentadas. And in Colossians 2, all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ. E em Colossenses 2, ele diz que todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão escondidos em Cristo. If the Christian faith is not true, then nothing is true. Se a fé cristã não é verdade, então não existe verdade nenhuma. The biblical case for the truth of Christianity Então, a evidência bíblica em favor do cristianismo is simply that in God's light we see light. é simplesmente o seguinte, que na luz de Deus nós percebemos, enxergamos a luz. Christianity is true because of the impossibility of the contrary. O cristianismo é verdade, é verdadeiro, porque o oposto é impossível. We have an apologetic. Nós temos uma apologia, We have solid grounds for believing what we do. nós temos um caso sólido, evidências sólidas para fundamentar aquilo que nós fazemos. Not so with unbelievers. Não é assim para o descrente, não. Unbelievers have no excuse for their unbelief. O incrédulo não tem desculpa nenhuma para justificar a sua incredulidade. They have no sensible reason to continue in their unbelief. Não tem nenhuma razão lógica para continuar na sua incredulidade.
Look at what Psalm 14 and Psalm 53 say. Veja o que Salmo 14 e Salmo 53 estão dizendo. It is foolish to say there is no God, É tolo dizer que não tem Deus. or to Deus não existe. live as if the true God is not there. É tolo viver como se o verdadeiro Deus não estivesse lá. Unbelief is nonsensical. A incredulidade é uma coisa vazia e tola. It's absurd. É um absurdo. It's irrational. É irracional. If you know that God is a holy and just judge, Se você sabe que Deus é um juiz santo e justo, if you know that you're deserving of death whenever you sin, se você sabe que você merece a morte cada vez que você pecar, why do you keep on doing it? então por que você continua fazendo o pecado? Why would you want to offend him and receive his eternal wrath in hell? Porque alguém queria continuar ofendendo este juízo e receber o justo juízo dele para todo sempre no inferno. What sense does it make? Isso não tem sentido nenhum. You see, that's the nature of sin. Isso é a natureza do pecado. Sin is utter and complete foolishness. Pecado é totalmente, profundamente tolice. When you see it in the light of God in Scripture. Quando nós vemos o pecado à luz de Deus e das Escrituras. When you sin, you're not only acting immorally, Quando nós pecamos, não estamos apenas agindo de uma forma imoral. you're also acting stupidly. Nós também estamos agindo de uma forma burra. That's why Proverbs portrays sin and sinners with such powerful images. Por isso, Provérbios descreve o pecador e também o pecado com imagens tão vivas e fortes. In Proverbs chapter 7, Em Provérbios capítulo 7, the foolish young man who gets seduced by the adulteress. o jovem touro que é seduzido pela adúltera, What is he compared to? ele é comparado ao quê? He's compared to an ox going to the slaughter. Ele é comparado com um boi que está sendo levado a matadouro. He just stupidly goes to the person with the knife who's going to slit his jugular. Então esse boi, de forma meio assim, sem entendimento nenhum, ele prossegue até aquela pessoa que tem a faca que vai cortar o pescoço dele. In Proverbs 26, verse 11, Em Provérbios 26, verso 11. just read that. 26:11, como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. If you've ever seen a dog eating its own vomit, Se você já viu esta cena, um cachorro comendo o seu vômito, it's disgusting. é uma coisa nojenta. But that's what people are like when they keep going back to sin. Assim são os seres humanos que continuam voltando aos seus pecados. And think of the line from Isaiah 53. E pensem naquela linha lá em Isaías 53. All we like sheep have gone astray. Todos nós como ovelhas nós temos nos desviado. When God calls people sheep in the Bible, that's not a compliment. Quando Deus chama nós pessoas ovelhas na Bíblia, isso não é um elogio. That's a reality check. É um chamado a vermos a realidade da nossa situação. I don't know if any of you have ever worked with sheep. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com ovelhas. I haven't. Eu não. But I have talked to people who have. Mas eu tenho conversado com pessoas que têm trabalhado com ovelhas. And there's one thing they keep telling me about sheep. E tem uma coisa que eles sempre estão me dizendo sobre ovelhas. Sheep are stupid animals. Ovelhas são animais burras. They have no sense. Não tem um bom senso. And all of that supports what Paul is saying in Romans 1. E tudo isso apoia aquilo que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1. Sin is utterly foolish. Pecado é totalmente estultice. And sinners are entirely without a sensible reason for what they do. E pecadores não têm, eles carecem de qualquer fundamento lógico para justificar aquilo que eles estão fazendo. They know better, but they choose to do it Eles anyway. sabem que não é para fazer assim, mas mesmo assim, eles voltam a fazer cada vez de novo. My loved ones, that's my story. Amados, isso é aquilo que aconteceu em minha vida. And that's yours too. Isso é aquilo que aconteceu em sua vida. We're all in this tangled affair with sin as we live in this age. Todos nós estamos tendo um caso terrível com o pecado neste mundo. Christ redeems us from the curse of sin. Cristo nos redimiu da maldição do pecado.
He has set us free from the wrath of God against sin. Ele nos livrou da ira de Deus contra o nosso pecado. But yet we still have the ongoing struggle. Mas mesmo assim, nós continuamos com aquela luta contínua contra o pecado em nossas vidas. And for that struggle, we need to continue to look to Christ. E nesta luta, nós precisamos constantemente olhar para Cristo. And as we do that, He'll continue His work of renewal in our lives. Quando nós olhamos para Cristo, Ele vai continuar a sua obra renovadora em nossas vidas. And part of that work of renewal is then to go and be His instruments to share the good news with E others. faz parte dessa obra de renovação dele em nossas vidas, faz parte disso nós indo e levando a mensagem do Evangelho a outras pessoas. But in order for that good news to be seen as good, Mas para que estas boas notícias sejam entendidas como boas mesmo, we also have to speak of the bad news. nós também precisamos falar das más notícias. We have to expose the problem of human sinfulness. Nós temos que expor o problema e mostrar o problema da pecaminosidade humana. When we have the opportunity to speak with unbelievers, Quando nós temos oportunidades para falar com descrentes, we seek to take what is suppressed nós temos que procurar pegar aquilo que eles estão detendo, and bring it to the nós surface. devemos procurar levar isso para ficar exposto. Someone once compared the situation with unbelievers to a toy called a Jack-in-the-Box. Então, alguém já comparou a situação dos descrentes àquele brinquedo que é aquela caixinha que de repente você aperta o botão e sai aquele bonequinho. A Jack-in-the-Box is a kind of toy, but there's a clown named Jack. É isso mesmo, pula-pula. Caixa de surpresa. Mas... Caixa de surpresa também. É, uma coisa Então é uma caixa que em inglês, aquele bonequinho lá dentro, o nome dele é Jack. And Jack gets stuffed into a box, E Jack é colocado na caixa. and then the lid is closed over him. E a tampa fica em cima dele. There's a latch. E tem uma coisa aqui que fica prendendo a tampa. And the unbeliever is like that. E o descrente é assim. He has stuffed the truth down, Ele colocou a verdade para baixo e prendeu. and he suppressed it. Ele está suprimindo. And what he needs is someone to come along and turn the crank, E ele precisa de alguém para vir e fazer rodar aquela maçaneta. so that the truth can be released. Para que a verdade seja libertada. The crank gets turned and turned, Então, tem um pequeno maçaneta que nós ficamos girando e girando. and then finally, at God's appointed E time, finalmente, na hora que Deus determinou, poof, the truth comes to the surface and gets acknowledged. a verdade vai explodir e vai aparecer e vai ser reconhecida. The problem can finally be spoken of openly and honestly. Finalmente nós podemos falar de uma forma aberta e honesta sobre o problema verdadeiro. And the solution found in Christ and in the gospel. E assim nós podemos levar o pecador à solução que nós achamos em Cristo e o Evangelho. So then the question is, how do we turn the crank, so to speak? Então a questão é a seguinte: como é que nós possamos girar aquela maçaneta? How can we be God's instruments to draw out the truth of what is being suppressed in wickedness? Como nós podemos servir como instrumento de Deus para trazer à tona a verdade que o ímpio está suprimindo em sua impiedade? It's not complicated. Não é complicado. The answer is simply speak the truth of God's word in love. A resposta é simplesmente o seguinte: falar a verdade da palavra de Deus em amor. Speak of the fact that the unbeliever is a sinner in need of salvation. Falar que o ímpio, o descrente, é um pecador que precisa de salvação. But be sure to include yourself in that. Mas quando nós falamos assim, nós devemos nos incluir. Never make it sound as if you are better because you are a Christian. Nós nunca devemos deixar a impressão que nós somos superiores porque nós somos cristãos. We're only believers because of God's grace. Nós somente somos crentes por causa da graça de Deus. And we can never take the credit for ourselves. Nós nunca podemos entender que nós tenhamos qualquer crédito por isso. Humility will go a long way in conversations with unbelievers. Nós estamos falando com ímpios, com incrédulos. A humildade ajuda muito. Being able to speak about your own sins and weaknesses will open doors. Quando nós falamos sobre nossos pecados e fraquezas, isso abre portas.
and will make you more approachable for future E conversations. vai tornar-nos mais acessíveis para futuras conversas com aquela pessoa. But never be soft on sin. Nós nunca devemos passar a mão sobre o pecado. Don't be afraid to mention hell and God's eternal wrath. Nós não devemos ter medo de mencionarmos o inferno e a ira eterna de Deus. Those things are the truth. Essas coisas são a verdade. And the truth needs to be spoken. E nós devemos falar a verdade. The unbeliever already knows these things. O descrente já sabe dessas coisas. He or she just needs to hear it said out loud. Mas aquela pessoa que não crê precisa ouvir essas coisas sendo faladas a alta voz. Because that bad news is so bad, E por causa dessas más notícias serem tão más, the good news is so unbelievably good. as boas notícias, portanto, são tão inacreditavelmente boas. We deserve nothing but eternal punishment. Nós merecemos nada, somente a condenação eterna. But God, in His grace, through Christ, Mas Deus, em sua graça por meio de Cristo, He's given us an eternity of good. Ele tem nos concedido uma eternidade de bênção. Unbelievers will find it ridiculous. E os incrédulos vão achar isso uma coisa absurda. They will mock the idea of a holy and just God. Eles vão zombar da ideia de Deus que é santo e justo. They will find the truth about God to be intolerable. E eles vão considerar a verdade acerca de Deus algo intolerável. And that's to be expected. E nós podemos esperar isso. The amazing thing is that there are people who believe the gospel. Mas a coisa incrível é que tem pessoas que de fato creem no Evangelho. The miraculous thing is that here is a congregation of people who claim Christ as their Savior. Isso é um milagre, que aqui tem uma congregação de pessoas que afirmam que Cristo é o Salvador delas. God has done for us what we could not do for ourselves. Deus fez por nós aquilo que nós não tínhamos condições de fazer por nós mesmos. He has given us a Savior. Ele nos deu um Salvador. He's given us faith in that Ele Savior. nos deu fé neste Salvador. So we live and will live eternally. Então nós vivemos agora e viveremos para todo sempre. Loved ones, do not ever be ashamed of this gospel of your salvation. Nunca, nunca devemos nos envergonhar deste Evangelho e desta salvação. Delight in it. Devemos nos deleitar. Hold it forth to whoever you can. Devemos compartilhar com todas as pessoas que possível. You'll share the hope you have in whatever place God puts you. Compartilhando a esperança que nós temos em todos os lugares onde Deus nos colocar. You'll do it all for His glory E faremos tudo isso para a sua glória, and for the love of your neighbor. por amor ao nosso próximo. Amen. O God, our faithful Father and eternal Lord, Ó Deus, nosso Pai fiel, nosso Senhor eterno. we pray that you would use all of us for the cause of the gospel. Ó Senhor Deus, usa todos nós, cada um de nós, na causa do Evangelho. Please help us to have a heart of love for the lost around us. Dê um coração cheio de amor pelos perdidos que estão em nosso redor. Please give us eyes to see the lost and to engage them. Abre nossos olhos para que possamos enxergar os perdidos e alcançá-los. Help us to bring out the truth they suppress about you. Nos ajuda para que possamos ajudá-los a libertar a verdade que eles estão suprimindo e reprimindo. So that they would openly acknowledge their need for the gospel. Para que eles possam, Senhor, abertamente reconhecer quanto eles precisam do Evangelho. We ask that you would use us to win our neighbors for Ó Christ, Senhor Deus, nos usa para que possamos ganhar o nosso próximo para Cristo. for the glory of your name. Para a glória do teu santo nome. And we pray that you would also establish each one of us more firmly in this gospel. Ó Deus, também nos estabelece firmemente, cada vez mais, neste Evangelho. Help each of us to continue resting and trusting in Christ alone. Ajuda cada um de nós para que possamos continuar descansando e confiando em Cristo somente. Please hear us in the name of our Savior. Ouve em nome do nosso Salvador. Amen.